todos. Muito bom estar com todos aqui, muitos nos visitando. E hoje é um dia de festa, como a gente cantou agorinha. E a festa maior é a que está no céu. Não lá no futuro só, mas agora. O único momento na palavra de Deus que diz que há festa no céu é quando alguém entrega a sua vida a Cristo Jesus. A gente pode fazer muita coisa importante, muita coisa que a gente acha que é relevante, mas nenhuma delas há festa no céu. Mas quando alguém entrega a sua vida a Cristo Jesus, há festa no céu. Isso deveria impactar a gente, deveria mover o nosso coração na direção de ver mais festa sendo realizada na história, mais festa no nosso meio. Nós vamos ler um texto hoje, e é um texto que a gente tem falado para aqueles que nos visitam, saibam que a gente lê a palavra de Deus em sequência. E esse texto que agora nós estamos lendo essas semanas é o texto de Atos. E é um texto talvez dos mais ricos a falar sobre essa festa, que é feita quando o Espírito Santo de Deus traz salvação e vida para dentro das nossas casas e das nossas famílias. E a gente tem lido capítulo a capítulo e hoje nós vamos ler o capítulo 9. Eu queria convidar você para ler junto comigo, vamos ficar em pé mais uma vez, meus irmãos, o capítulo 9 de Atos. Nós vamos ler o capítulo inteiro, mas nesse momento nós vamos ler até o versículo 19, do 1 ao 19. Atos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 19. A palavra de Deus diz assim: Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas às sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz ali dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus,
nós carecemos de Ti, o pastor das nossas almas. Ó Deus, só o Senhor é o nosso líder, só o Senhor nos guia, só o Senhor cuida da nossa alma, e só o Senhor, ó Deus, pode revelar a Tua palavra, pode revelar o Pai para nós. Nós clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos corações hoje, que Teu Espírito Santo venha nos convencer, ó Deus, que nós precisamos de Ti, que nós carecemos da Tua ajuda para sermos salvos, para sermos inteiros, para sermos pessoas transformadas. Louvado seja o Teu nome. Fala com a gente hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O verdadeiro relacionamento com Deus. Esse texto que nós vamos ler, ou que nós lemos e vamos agora estudar um pouco, fala sobre isso. Não só esse parágrafo que eu li, mas os outros parágrafos. Ele fala sobre essa forma verdadeira de se relacionar com Deus. Se vocês ainda não conhecem, Saulo é Paulo de Tarso. É aquele que se torna depois apóstolo. Mas aqui ele ainda usa o nome dele, ou é usado o nome dele no grego. No grego, que é Saulo. Nós falamos Paulo porque é o mesmo nome, só que em hebraico. É o nome judeu dele. Esse Saulo, até esse momento, não é aquela pessoa que nós sabemos que escreveu 13 livros no Novo Testamento. O maior pregador, o maior teólogo, o maior missionário, o maior exemplo, depois de Cristo Jesus, de entrega para que o Evangelho, para que o amor de Deus chegue a outros povos. Ainda não é essa pessoa. Essa pessoa que está no capítulo 9, no começo, é o Paulo, o assassino. Paulo, o assassino de homens, mulheres, de famílias inteiras. A história desse homem. Ele já foi citado no final, ou melhor dizendo, no começo do capítulo 1, na virada do 7 para o 8, eu falei 1, no capítulo 7 para o 8, onde eles haviam matado Estevão no capítulo 7, com a anuência, a concordância de Saulo. E se Saulo concordou, significa que ele tinha autoridade para isso. Ele era um dos líderes dos judeus. Ele fazia parte da mais alta cúpula de poder dos judeus. Ele fazia parte do sinédrio, muito provavelmente. E ele decide, por palavras e por ações, que certas pessoas deveriam morrer. Quem são essas pessoas? Eu e você. Nós que hoje dizemos seguir a Cristo Jesus, éramos alvos desse homem. Não é à toa que ele depois se descreve, depois que ele conhece a Jesus como Salvador e Senhor da vida dele, ele se descreve como o pior dos pecadores. Porque se ele entrasse por essa porta aqui, sem nós sabermos que ele se converteu, todos nós teríamos medo dele, naquela circunstância. Então, esse homem, que a história dele que nós lemos agora, não é uma pessoa boa, em nenhum parâmetro que nós poderíamos avaliar. Ele é um assassino, pelo menos para nós que não somos judeus. Veja, ele vai em busca de alcançar aqueles que fazem parte do caminho. É assim que era um dos nomes da igreja no começo. Talvez porque eles pegaram João capítulo 14, versículo 6, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles deviam enfatizar isso em todo lugar que eles iam. Nós somos do caminho, nós mostramos o caminho, nós seguimos o caminho, Jesus Cristo. E aí as pessoas começaram a chamar eles do caminho, aqueles que são do caminho. Eles também eram chamados de seita, uma seita dos nazarenos, porque era Jesus Cristo de Nazaré. Era assim que se identificava as pessoas no primeiro século. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é Messias. Jesus, o Messias, que nasceu em Nazaré. Então eles eram conhecidos como a seita dos nazarenos. Mas acima de tudo o que a gente precisa entender é que até esse momento, no capítulo 9, eles não são uma outra religião. Eles são judeus. Eles fazem parte da sinagoga. Eles fazem parte daquele grupo que desde o Antigo Testamento, aquele povo que é chamado de povo de Deus.
E mesmo assim, dentro das sinagogas, eles são tirados, eles são arrancados, eles são colocados em cadeia e perseguidos. E aqui está a história do principal perseguidor deles, Saulo. A certeza que Paulo tinha de que ele estava fazendo a vontade de Deus é uma coisa assustadora se a gente para prestar atenção. Quem de nós olharia no espelho e falaria: eu sou o pior dos pecadores? Pois Paulo não faria isso, não nesse momento. Paulo olhava para si e ele tinha certeza absoluta que ao perseguir aquelas pessoas, ele estava fazendo a vontade de Deus. Não é a mesma coisa que acontece muitas vezes com a gente? Que nós acreditamos que nós estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo como nós não temos a menor certeza intelectual, lógica, de que isso faz sentido, ou mesmo quando a gente tem certeza de que isso não faz sentido, mas nós continuamos pensando de nós mesmos: somos pessoas boas. Pois Paulo acredita piamente que ele é uma pessoa boa, fazendo certo. Não um assassino porque ele é um psicopata, mas um assassino porque ele está cumprindo na cabeça dele, no coração dele, a vontade de Deus. Só essa informação deveria causar na gente um temor muito grande acerca da nossa vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos. A que ponto será que nós estamos enfiados na mentira, na ilusão de que nós somos uma pessoa boa? Pois a história desse homem, e na história dele nós vemos, acima de tudo, uma esperança para nós. Nós já falamos isso semana passada. Que se o pior dos pecadores, quando Deus invade a história dele, ele pode ou pôde ser transformado no modelo de santidade, de pregador, no modelo de homem que realmente segue a vontade de Deus, então tem esperança para cada um e todos nós aqui. Todos nós temos a esperança de ser construído dentro do nosso coração a verdade, a convicção de que nós pertencemos a Deus. Todos nós temos a esperança de ter a nossa vida invadida pela presença do Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo de Deus. Veja, a mensagem do Evangelho traz esses dois pesos sempre. Nós não somos bons, nós somos terríveis da perspectiva de Deus. E muitas vezes da perspectiva do outro também. Mas não importa o quão ruim nós somos, a graça dele é maravilhosa, imensa, muito acima de toda a capacidade humana de refletir, de pensar sobre isso, absolutamente imerecida. E nós podemos já no começo desse texto ver isso. Nos primeiros 2 versículos, Paulo é um assassino. Já no 3º versículo, ele é alguém que foi encontrado pela graça de Deus. Eu queria falar nesse texto essa verdade. Assim, eu quero resumir a proposição, o tema desse texto. O relacionamento verdadeiro com Deus é caracterizado por uma profunda convicção da sua presença em nossa vida. E, portanto, gera uma entrega total nossa a Ele. O relacionamento verdadeiro com Deus é estabelecido com uma profunda convicção intelectual de que nós conhecemos o que na palavra escrita fala sobre Ele, de que nós temos uma emoção que nos leva a querer nos render a Ele, de que nós sabemos com tudo que nosso interior, com tudo que fala dentro da nossa alma, que Ele está aqui presente, mas mais do que isso, de que Ele está presente em mim. Como Romanos capítulo 8, versículo 16, esse Paulo fala depois, o Espírito de Deus confirma com o meu Espírito, com o nosso Espírito, com aqueles que pertencem a Deus, que eles são filhos de Deus. Não é uma produção intelectual minha, não é uma produção histórica que eu faço dentro da minha vida. É o Espírito Santo de Deus que produz uma profunda convicção
de que eu pertenço a Ele. E por causa disso gera uma entrega total da minha vida a Ele. Você tem essa convicção? De que a sua vida pertence a Ele, de que não importa o dia que você vai morrer, hoje, amanhã, mês que vem, que os seus dias estão todos nas mãos dEle, de que o seu futuro pertence a Ele, de que a eternidade você vai passar com Ele. Pois se você ainda não tem essa convicção, esse texto que nós lemos é para você. Se você já tem, esse texto também é para você, e você vai ver na sequência. Primeiro ponto, ou primeira então, a proposição, o ponto que nós temos a partir dessa proposição, é que a conversão marca o início da nossa caminhada com Cristo. A conversão da nossa vida a Deus, a mudança de mentalidade, de coração, de comportamento de vida, que não é produzida por mim, é produzida por um batismo do alto, por algo que vem do alto, um nascimento que não é produzido por mim. Isso marca o início da minha vida com Cristo Jesus. Ninguém nasce pertencendo a Deus no sentido de ser filho de Deus. Ninguém. João capítulo 1, versículo 12, Jesus fala claramente: eu vim para os que eram meus, ele veio para os seus, aqueles que ele criou, seu povo, aqueles que deveriam adorá-lo, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a conversão marca o início da nossa caminhada com Cristo. Não é quando os nossos pais nos apresentam ou nos batizam na igreja quando criança. Não é quando nós nos comportamos bem lá fora como cidadãos. Não é quando nós inserimos dentro da realidade religiosa de uma igreja local. Não é nem sequer quando nós entendemos intelectualmente várias coisas da verdade eterna que está na palavra de Deus. É quando há uma transformação interna, fundamental da nossa alma. Antes, a gente não era dele. Agora nós sabemos que a minha vida pertence a ele e não a mais ninguém. Veja que nessa história da conversão de Paulo, que é contada para nós no versículo 3, ele está indo como assassino matar pessoas. E Jesus, graciosamente, derruba ele no chão com uma visão, com um brilho. E era meio-dia. Aqui nesse texto nós não temos essa informação, mas é tão importante a conversão de Paulo para a história da igreja, que Lucas, que é esse médico historiador, escreve 3 vezes a conversão de Paulo. Escreve aqui no capítulo 22 e depois no capítulo 26. E nós sabemos lá no capítulo 26 que era meio-dia a hora que essa luz brilhou. E quando a luz brilha, Paulo e a comitiva que estava com ele, que provavelmente era alguma coisa em torno de 10 homens, todos eles caem no chão. É subentendido pelo texto que eles estavam talvez num cavalo, ou numa mula, ou numa carruagem, alguma coisa assim. Mas não fala claramente. O fato é que todos vieram parar no chão. Veja, cada um desses textos acrescenta alguns detalhes, aqui no 9, no 29, 22 e no 26, capítulo de Atos. Mas todos eles mostram a mesma realidade, que não é Paulo que está buscando a Jesus. Que não é Paulo que é bonzinho e então Deus vem até ele. É Jesus que vem até ele. Na hora que ele menos achava que precisava. Essa é a graça de Deus. Mesmo quando nós não ainda estamos olhando para Ele, Ele vem até as nossas vidas. Escancara diante de nós a verdade do Evangelho. Quantas vezes o Evangelho não foi pregado em nossa nação? Quantas vezes você e eu não ouvimos a mensagem de Cristo sendo pregada? Talvez alguns de nós vimos o mesmo poder sendo realizado na frente da gente. Talvez não uma luz como essa de Paulo, mas um milagre com poder sobrenatural evidente. Deus vem ao nosso encontro. E aqui nós vemos na história que é relatada para nós que essa glória, ou que esse brilho, é a glória de Cristo.
Em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala naquele local, no versículo 18, se eu não me engano, que a glória de Cristo Jesus brilhou, a glória de Deus brilhou na face de Cristo, e isso transforma ele de glória em glória. Cada vez que ele vê mais de Cristo, mais transformado ele é. Por que Paulo escreve em 2 Coríntios sobre isso? Porque a caminhada dele com Cristo Jesus não começa de um exercício intelectual, não começa de um exercício desejoso de ter alguma experiência sobrenatural, começa de ter olhado para a face, para a pessoa de Cristo Jesus. E ele fala, toda vez que eu olho para ele, eu cresço um pouco mais. É lá também em 2 Coríntios 3 e depois em 2 Coríntios 4, versículo 4, que é dito que nós temos como se fosse um véu na frente da gente para não entendermos a verdade do Evangelho. 2 Coríntios 4, 4, ele fala mais do que isso. Ele fala que é Satanás, que são demônios que cegam a gente. De onde é que Paulo tirou essa ideia de você ficar cego para a realidade? Pois Jesus faz ele cair e ele fica cego por 3 dias. Em algum momento Jesus usa o poder dele. Vi esse homem Ananias, que nós lemos a história, e cura a cegueira de Paulo. É o mesmo processo que ele quer fazer com cada um de nós. Ele quer curar a cegueira que nós temos de não enxergar a pessoa dele. E como é que ele faz isso? Através dele mesmo vir e se revelar a nós. Ele abrir a sua vida, as nossas vidas. Então nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. Diz assim em 2 Coríntios 3,18: portanto, todos nós que tiramos o véu, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Paulo ouve a voz de Jesus e ele vê a pessoa de Jesus. Todas as pessoas que estão em volta dele só veem um brilho, e eles ouvem sim uma voz, mas eles não entendem. Bom, nós sabemos por que aconteceu isso. Bom, primeiro o brilho ofusca os olhos deles, e de forma sobrenatural só Paulo vê a Jesus. Segundo, quando Jesus fala, provavelmente eles não entendem a língua que Jesus está falando. O hebraico é a língua que Jesus fala, e nós sabemos disso por causa de Atos 22, não era mais a língua comum das pessoas do primeiro século, dos judeus do primeiro século. Eles falavam o aramaico, mas Jesus fala naquele momento o hebraico. E Paulo, ou Saulo naquele momento, é um líder judaico. Ele conhece o Antigo Testamento, só ele entende o que Jesus falou naquele momento. Só ele sabe o que foi dito para ele, os outros não entendem. Do lado dele, na cidade de Damasco, um homem sonha, tem uma visão. O nome desse homem é Ananias. Não é o mesmo Ananias do capítulo 6, é outro Ananias. E esse Ananias agora ele tem uma visão, e na visão ele vê Saulo se convertendo, e ele vê Jesus falando, Saulo se converteu e vai até lá, na rua direita, falar com Saulo. Pois Ananias, quando ouve a voz de Jesus, ele repete imediatamente, fala que teu servo ouve. Talvez alguns de vocês se lembrem onde a primeira vez nós ouvimos essa expressão. 1 Samuel capítulo 1 no Antigo Testamento. Aqui a frase que é colocada na boca de Ananias, no grego, na Septuaginta que escreve o Antigo Testamento, é a mesma frase. É como se Lucas quisesse dar a certeza para nós que o que está acontecendo aqui é similar ao que aconteceu lá atrás. É Deus diretamente falando para um servo dele, há uma tarefa para você fazer. E Ananias entende claramente essa tarefa. Mas olha só que interessante. Quando ele fala isso, Ananias fala, Senhor, esse é o homem que veio até aqui para matar todos aqueles que invocam o seu nome.
Essa palavra, essa expressão, invocam o seu nome, não sai do nada, não sai da cabeça de Ananias. É uma expressão clara que vem desde lá do princípio da história. Em Gênesis capítulo 5, quando é falado que o terceiro depois de Sete, descendente de Adão, agora começa a invocar o nome do Senhor. Essa expressão apareceu a primeira vez lá, depois aparece em outros momentos da palavra de Deus. E ela tem um significado bem claro. Ananias e toda a igreja do primeiro século reconhece que Jesus é Deus. Por que isso é importante para nós reconhecermos hoje? Porque nós temos visto, se você não viu ainda, você vai ver em breve, provavelmente, as pessoas falando que talvez Jesus não era Deus. Ele era só um homem, porque foi só no concílio de Nicéia, no século IV, que falaram que Jesus era Deus. Até então ele era só o Messias. Mas aqui em Atos capítulo 9, e em vários outros locais do Novo Testamento, Jesus é tratado como Deus. Eles invocam o nome do Senhor Jesus. Só se fazia isso em relação a Jeová, a Deus Pai. E aqui claramente o que ele está falando é que Jesus é Deus. Só há esperança nele. Só há salvação nele. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. E quando Ananias conversa com Jesus com essa certeza de que ele é Deus, com temor no coração de que está conversando com Deus, semelhante talvez a que Moisés teve diante da sarça ardente, mostra para nós também o quão grande é o medo que ele tem de Paulo, porque ele fala que o teu servo ouve, e a hora que Jesus diz qual que é a tarefa que ele tem que fazer, ele fala: Senhor, o senhor tem certeza? É para eu ir lá nesse homem? Eu não sei o quanto que você conhece de Deus, mas se Deus falasse com você hoje, qual que seria a sua reação? A minha, eu acho que não seria igual de Ananias, eu acho. Mas quando eu olho Ananias, que é um homem cheio do Espírito, tendo essa reação: Senhor, o senhor tem certeza que é isso? Eu fico pensando que provavelmente todos nós, mesmo quando nós ouvíssemos claramente a voz de Deus, para algumas coisas que mexeriam muito na nossa percepção da realidade, nós diríamos: o senhor tem certeza, Senhor? É isso mesmo? Mas olha o testemunho de Ananias. Quando Jesus explica para ele o que está acontecendo, ele estava me perseguindo, mas agora ele vai ser um instrumento meu para levar o evangelho para outras nações. Ananias se convence, se converte, tem certeza do que está acontecendo, porque quando ele encontra agora o assassino Paulo, cego há 3 dias por causa da luz que viu no caminho, agora ele vira para Saulo e fala: irmão Saulo, não é mais assassino, irmão Saulo, é isso que ele fala. Eu não sei se vocês conseguem entender o que está acontecendo. A convicção de que Deus fez uma obra na vida dele, de Saulo, é entregue a ele em primeiro lugar, mas também é entregue às pessoas que estão em volta dele. A nossa conversão não começa quando nós decidimos, não começa como intelectualmente nós concordamos, e começa quando nós temos uma plena convicção em nosso coração que nós somos resgatados do império das trevas e colocados no reino da luz. E essa convicção Deus esparrama ela para não nos deixar sozinhos. Ele inclui a gente dentro de um povo chamado igreja, para que a gente tenha companheiros de caminhada. A convicção cresce não só no coração de Paulo, mas das pessoas que estão em volta dele. Que Paulo começou a sua jornada com Cristo Jesus. Não tem projeto solo no reino de Deus.
Se você entender que Deus está falando com você, mudar o seu coração, isso implica que Ele quer colocar você numa comunidade de amor, de graça. Não é uma comunidade de pessoas perfeitas, não agora. Não é uma comunidade de pessoas certinhas em tudo, não agora. É uma comunidade de pecadores alcançados pela graça de Deus e que hoje recebem todos aqueles que vêm como parte da família de Deus. Veja, cada um dessas circunstâncias que acontecem apontam para nós mais da ação do Espírito Santo de Deus. Essa convicção que cresce no coração deles é cheia de ação sobrenatural, o brilho na estrada, a visão que Ananias teve, a visão que Paulo teve. E veja, se só Paulo tivesse a visão, a clareza de poder, de ação sobrenatural, talvez nós poderíamos dizer que aconteceu lá no passado e lá no passado ficou. Agora não tem mais sobrenatural para vir sobre as nossas vidas. Mas Ananias não é citado nada especial sobre ele. Ananias não é citado nem mesmo como um líder da igreja. Não é dito que ele é pastor, que ele é presbítero, que ele é diácono, ele é só um membro daquela igreja. Nós não podemos ter certeza do que ele fazia. A única certeza que nós temos é que o Espírito Santo de Deus estava dentro de Ananias, e dentro de Ananias o Espírito Santo de Deus movia ele para fazer a sua vontade. Ou seja, não cessaram os dons, não cessaram as ações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. Deus hoje quer fazer maravilhas no meio de nós, como Ele fez no passado. Não só através de líderes, não só através de pastores, através da sua igreja, de cada um de nós. Mesmo aqueles que ainda não se encontraram com Cristo, se clamarem, se invocarem o nome do Senhor, Ele está presente e Ele quer fazer milagres e maravilhas na vida de cada um de nós. Deus manda Ananias ir até lá e trabalhar com Paulo, explicar para Paulo o que está acontecendo. E uma coisa que muitas vezes não fica clara para nós é que essa conversão que acontece de Paulo não é para transformar a vida dele num sucesso, dar uma grande prosperidade para ele. Ele vai ser o grande líder. Que não é essa a conversão que Paulo se inscreveu no poder do Espírito naquele dia. Jesus explica o que vai acontecer com Paulo. Ele explica que ele vai ser meu servo, meu embaixador, como Paulo depois escreve em 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores de Cristo. Mas ele também vai ser a pessoa que vai descobrir na pele dele o que é sofrer por causa do meu reino. O mesmo sofrimento que Paulo causou, agora ele vai ser alvo desse sofrimento. A mesma perseguição que ele implementou, pessoas agora vão implementar para perseguir ele. E talvez a gente podia pensar, só com essa informação, que isso é uma mensagem ruim. Mas vamos ver como que Paulo descreve agora essa mensagem. Colossenses 1, 24 a 29. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam para o bem do seu corpo, que é a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir a igreja, anunciando sua mensagem completa a vocês. Essa mensagem era um mistério mantido em segredo durante os séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Qual que é o mistério? Em Efésios capítulo 3, Paulo fala um pouco mais do mistério. O mistério é que agora não tem mais judeu e gentio, quem pode pertencer e quem não pode, homem e mulher, todos nós temos acesso à graça de Deus. Não é mais só para alguns, nunca foi, mas eles entenderam assim muitas vezes no Antigo Testamento. E o mistério é que todos nós hoje, eu e você, temos acesso do mesmo jeito que Paulo teve lá atrás. E ele continua: porque Deus queria que vocês soubessem que as riquezas gloriosas desse mistério também são para os gentios. E o mistério é esse: Cristo em vocês, o que lhes dá a certeza de participar da sua glória. E Paulo continua nessa direção. Veja, não há a promessa no Evangelho
de que todos os nossos problemas vão ser resolvidos agora. Há a promessa no Evangelho de que o fundamento da nossa vida vai ser alterado, de que a base que causa o sofrimento na nossa alma vai ser alterada. E sim, Deus é misericordioso, Ele cura, Ele transforma, Ele tira a gente de dívidas, mas o que Ele nos promete é algo muito maior do que essas coisas que percebemos dentro da história. Ele quer transformar o nosso coração como no coração de Cristo, nos dá a esperança verdadeira de uma vida eterna, que não se baseia nas nossas obras, se baseia na obra de Cristo. E aqueles que se entregam a Ele, Deus é tão maravilhoso que Ele transforma cada um de nós em parte daquilo que Ele está fazendo no mundo, em parte da obra maravilhosa que Ele está construindo na história. Veja, quando Ananias ora por ele, Ananias ora, ele é curado, ele é batizado, como hoje nós vamos fazer, mas ele é cheio do Espírito. Em Atos 2, quando eles são cheios do Espírito pela primeira vez, eles falam em línguas que outros não entendiam, e nós vemos depois isso acontecendo com os samaritanos no capítulo 8, mas aqui, o que acontece dele ser cheio do Espírito não é a mesma coisa. O Espírito é o mesmo, mas a ação é diferente. Ele sai e prega a palavra de Deus com poder. Nós sabemos que o apóstolo Paulo fica 3 anos em Damasco, indo e voltando para a Arábia, visitando cidades, da noite para o dia. Esse homem que era inimigo do Evangelho, por causa do poder do Espírito, se torna um pregador do Evangelho. Veja, eu não sei quais são os dons que Deus já te deu ou que Deus pode te dar. Essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é que Ele, a todos que querem servi-lo, Ele entrega o Espírito Santo a essas pessoas. E o Espírito Santo nos entrega dons, talentos, capacidades, oportunidades. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos que nós vemos nesse texto. Que o serviço estabelece o serviço estabelece o amadurecimento como discípulo de Cristo Jesus. Eu queria ler essa outra parte do texto com os irmãos. A partir do versículo 20, nós vamos ler até o versículo 31. A palavra de Deus diz assim, Atos 9, do 20 ao 31. Logo, esse que é Paulo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, Ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Paulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Messias. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite, vigiavam a porta da cidade, com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns dos seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele estivesse se tornado um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos, andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram para Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia, Samaria e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e, encorajada pelo Espírito, crescia em número. Deixa eu repetir o princípio que nós tiramos daqui. O serviço ao Senhor estabelece o amadurecimento que nós precisamos como discípulos do Senhor. No versículo 19 ao versículo 25, Paulo é transformado agora no ministro do Evangelho, de assassino
agora ele prega o evangelho. Esse é o dom dele, de pregação, de apóstolo. E quando ele começa a pregar, o texto fala que depois de alguns dias, e pode dar a impressão para nós que são poucos dias. Mas nós sabemos por causa de Gálatas, capítulo 1, que o que é falado aqui se passa em 3 anos. Durante 3 anos, Paulo está pregando o evangelho em Damasco e visitando a Arábia. E nesses 3 anos que ele está pregando, que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e que Jesus é o Messias, os judeus começam a se converter. Mas também há um grupo de judeus que começam a se levantar contra ele e querem matá-lo. Veja, nesse processo é que nós vemos o amadurecimento de Paulo. Nós sabemos, por exemplo, por que Deus mandou Paulo para lá, ou pelo menos nós temos uma pista muito grande. A década de 70, um pouco depois desse momento, do 1º século, foram mortos numa guerra dos judeus contra o Império Romano, 18 mil judeus em Damasco e região. Então Deus envia Paulo para essa região, porque ali tem muitas pessoas que conhecem o Antigo Testamento, conhecem o Deus do Antigo Testamento, ou deveriam conhecer. E até esse momento nós sabemos que a igreja não tinha saído de dentro da sinagoga. A igreja e os judeus, eles estavam juntos o tempo todo. Então era dentro da sinagoga que os apóstolos iam pregar, que os diáconos iam lá pregar, que a igreja se reunia. Então nós sabemos disso não só por causa desse texto, mas por exemplo de Tiago, capítulo 2, no versículo 2, se eu não me engano, que ele fala que quando entrar alguém na sinagoga e você der preferência para essa pessoa, ele está falando ali sobre o favoritismo. Mas por que ele está falando de sinagoga para cristãos? Porque Tiago está reconhecendo que naquele momento não tinha havido uma ruptura entre a igreja e a sinagoga. Os dois caminhavam juntos. E nesse meio, Paulo está pregando o evangelho para eles. O assassino se torna pregador. E ele vai crescendo como homem de Deus, não da noite para o dia. 3 anos se passam aqui, 3 anos nessa cidade. Ele indo e voltando, mas 3 anos ali. Depois, em algum momento, cresce a perseguição, porque exatamente o grupo mais forte dentro dos judeus que se tornam cristãos, que são judeus helenistas, também entre eles se levanta um grupo que persegue a igreja. Parece que famílias são divididas, parte da família aceita Jesus, parte da família começa a perseguir essa outra parte que aceitou a Jesus. Nesse momento, eles colocam o Paulo como um alvo deles de perseguição. 3 anos se passaram. Paulo tem discípulos. E veja, Paulo depois explica isso. Os discípulos não são dele, os discípulos são de Jesus. E ele fala, me imitem como eu imito a Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele fala sobre isso, por exemplo. Então agora aquelas pessoas que entregaram a vida através da pregação de Paulo, ficam sabendo que ele vai ser morto, ou que querem matá-lo. Desce ele pela muralha, e ele foge. E ele vai para Jerusalém, e nós sabemos em Gálatas capítulo 1, que ele fica ali em Jerusalém, se não me engano no versículo 17 e 18, só alguns dias, 15, 20 dias, e ele encontra só Pedro e Tiago, irmão de Jesus, que é o líder da igreja em Jerusalém. Mas não imediatamente. Quando ele chega, as pessoas da igreja têm medo de Paulo. 3 anos se passaram que Paulo havia se convertido, mas ainda tem medo de Paulo. Aí se levanta um outro homem cheio do Espírito de Deus, Barnabé. Ele já tinha aparecido antes, no capítulo 4 para o 5 ele aparece, e agora ele aparece de novo. Sempre nós vamos precisar de Barnabés, se nós quisermos ter Paulos no nosso meio. Nós vamos precisar de homens e mulheres piedosos que conhecem a Deus e podem dessa forma então preparar outros homens e mulheres, apresentá-los. Então nesse momento Paulo fica ali 15 a 20 dias com eles e por causa novamente da perseguição em Jerusalém, ele é enviado pela própria igreja para voltar para a sua cidade, Tarso. E agora ele fica cerca de 10 anos em Tarso,
Sabemos disso por causa de Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2, que fala que desde a conversão dele até o tempo que ele ficou em Tarso, passaram-se 14 anos. Então 3 anos e pouco foi em Damasco e Jerusalém, e agora o restante em Tarso. 14 anos que nós não sabemos quase nada da vida do apóstolo Paulo. Quase nada. Nós não sabemos o que ele fez. Se ele foi bem sucedido plantando igrejas. Se ele era assim, tão útil na obra de Deus. Ali parece que era, mas depois há um vazio que nós não sabemos essa história. O que nós sabemos é o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16, que ele fala que a igreja como um todo, mas as igrejas locais, é dado líderes para essa igreja, pastores, mestres, evangelistas, profetas, missionários, que naquele momento eram chamados de apóstolos com um A minúsculo. A igreja dando esses líderes, para que esses líderes preparem toda a igreja, para que a igreja exerça o ministério. E quando no versículo 3 é falado que nós dessa forma chegaremos à medida da estatura de Cristo Jesus, é dito lá, Paulo dizendo para nós, que o processo para isso se tornar na realidade nas nossas vidas é através do serviço. Quando nós servimos uns aos outros, então nós amadurecemos e nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Da onde que Paulo tirou essa ideia? 14 anos no anonimato. 14 anos que ninguém sabe muito do que aconteceu com ele. De repente, no capítulo 11, no finalzinho, no versículo 25, do capítulo 11, Barnabé traz ele de volta para a história. Eu lembro daquele rapaz que pregava o evangelho lá atrás. Vamos trazê-lo para ajudar aqui em Antioquia. E Paulo volta para a história. E aí ele mostra para toda a história de que aquele processo de servir a Deus um dia depois do outro, um mês depois do outro, um ano depois do outro, usando os dons, usando as capacitações, usando as oportunidades, os recursos que Deus colocou nas mãos dele, torna ele cada vez mais parecido com Cristo Jesus, em palavras e em ações. Então, o que é que torna a gente parecido com Cristo Jesus? Não é a nossa capacidade intelectual sozinha. É lógico que Deus nos deu cérebro para nós usarmos. O que torna a gente mais parecido a Cristo Jesus não é simplesmente nos emocionarmos na hora do louvor. Não é isso. O que é que torna a gente mais parecido com Cristo Jesus? O desejo de sermos uma versão melhor de nós mesmos? Não é isso também. O que torna a gente mais parecido com Cristo Jesus é reconhecermos que Ele é o Rei. Ele reina, Ele rege, Ele manda, Ele domina as nossas ações. E daqui para frente eu não decido mais o jeito que eu uso os recursos que eu recebi. São dEle, para a glória dEle, e eu sirvo com tudo que eu tenho. Quando isso acontece na minha vida, eu não só sou útil ao reino de Deus, mas eu me torno cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Eu vou para onde Jesus está, servindo pessoas. E pela proximidade com Cristo e com o que Cristo está fazendo, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Ele. Eu vou me amadurecendo, me tornando uma pessoa que é realmente a semelhança de Cristo. Por que tantos de nós dentro da igreja continuamos, como é dito lá em Hebreus capítulo 5, como nenéns, bebês, que nunca crescem? Por quê? Porque não tem conhecimento? Não é verdade. Eu sentei já com intelectuais, com doutores, pós-doutores em teologia, que são imaturos na fé, que são imaturos na relação com Deus, que não sabem tomar conta muitas vezes nem de sua própria família. Não é por dificuldade intelectual, é porque muitas vezes nós não entregamos o que temos e o que somos para Jesus reinar através das nossas vidas. Paulo é um modelo apresentado para nós aqui. Não totalmente perfeito, não é. Ele briga depois com o mesmo Barnabé que o ajuda. Ele briga com o próprio Barnabé. Paulo,
ele tem as suas dificuldades. Ele tem dificuldades que ele mesmo fala, que ele esmurra o próprio corpo dele, porque ao perceber que há coisas que podem afastar ele de cumprir a vocação que ele foi chamado. Mas ele é um modelo no sentido de que apresenta para nós, de que quando nós servimos a Cristo, Deus se agrada de nos tornar mais parecidos com Ele. Terceiro princípio, nesse texto, há mais coisas a ser ditas aqui, mas eu quero concluir com esse terceiro princípio. A última parte do texto, a partir do versículo 32, diz assim: Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles. E assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas, que choravam e lhe mostravam os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Qual que é o princípio? O poder de Deus sempre serve como testemunho de sua presença em nossas vidas. Eu não sei se vocês percebem, mudou o personagem principal. Paulo agora sai. Inclusive a perseguição diminui sensivelmente. Talvez porque Paulo é que estava causando os problemas que traziam a perseguição. Talvez porque o resultado do ministério de Paulo fez com que muitos ouvissem o evangelho e vissem para a igreja diminuindo a perseguição. Mas o fato é que agora Pedro é colocado como personagem principal. E até o capítulo 13, na verdade, o 12 para o 13, Pedro e Paulo vão aparecendo como figuras centrais. E agora Pedro, na vida e ministério dele e das pessoas que estão em volta, o poder de Deus serve como um claro testemunho da presença de Deus. Pedro chega até aquela cidade, Jope. Na verdade não é Jope, é Lida primeiro. E quando ele chega nessa cidade, ele encontra um homem que está de cama há 8 anos, 8 anos sem se levantar. E veja, não é cama como a nossa cama, confortável. É no chão, é uma coberta colocada no chão e ele ali deitado. E Pedro chega até aquele local e quando ele vê aquele rapaz, Enéas, ele chega até Enéas e fala: levanta e pega a tua cama. É basicamente a mesma expressão, ou o mesmo tipo de coisa que Jesus havia dito em outro momento. Levanta, pega a tua cama e anda, que Jesus disse para um paralítico. Mas olha só que interessante o que acontece nesse texto. Não diz para nós que Pedro perguntou para aquele rapaz, Enéas, se ele queria ser curado. Não é dito para nós que Enéas teve fé. Não é dito isso. Não é dito sequer que Pedro orou. Não é dito isso para nós. Pedro chega e ele tem a plena convicção de que Deus está ali e de que é para ele curar aquele homem. E ele fala: levanta e anda, Jesus te curou. Ele não fala que é o poder dele, ele não fala que é a capacidade dele. Ele fala: Jesus te cura, levanta e anda. Qual que é o evangelho que muitas vezes nós ouvimos lá fora? Se você não tiver fé, você não vai ser salvo. Se você não tiver fé,
Você não vai ser curado, não vai ser transformado. É óbvio que Deus quer nos entregar fé e entregar para nós um coração cada vez mais quente de desejo por ouvir a vontade dEle e de realizar a vontade dEle. Mas aqui sequer é citado que Enéas teve fé. Pedro, o servo de Deus, tem clareza de que o poder de Deus vai se manifestar naquele local. Veja, agora eu não estou falando para você que não conhece a Deus ainda. Eu estou falando para você que entende que já conhece a Deus. Qual foi a última vez que você teve a plena convicção que Deus vai agir com poder em você, através de você, tocar na vida das pessoas que estão em volta de você com poder? Qual foi a última vez que você não colocou na vida dos outros a culpa e o peso deles não terem sido alcançados? Qual foi a última vez que você olhou para você e falou assim: eu sei que Deus vai fazer sinais e maravilhas, que quando eu pregar, explicar, testemunhar do Evangelho, a palavra promete que ela não volta vazia. Sim, há pessoas que vão ouvir e vão rejeitar, mas também sim, a palavra de Deus nos fala, nos testemunha, nos mostra que Deus sempre age quando nós pregamos o Evangelho, que a fé vem pela pregação do Evangelho. Pedro tem certeza que o poder de Deus vai agir. Sabe como que depois o escritor de Hebreus descreve fé? Certeza de que algo que eu não enxergo ainda dentro da história vai se tornar concreto diante de mim. Isso é fé. Não é a minha vontade, não é pensamento positivo, não é o que eu acho que pode acontecer. É uma experiência pessoal com Deus, que eu tenho plena convicção que Ele vai agir agora, desse jeito, dessa maneira, na vida dessa pessoa. Pedro invade essa cena, que até então é Paulo que está comandando, e Lucas, obviamente, que coloca dessa forma, mostrando para nós que o poder de Deus vem sempre com a graça de Deus. É Ele que vem ao nosso encontro primeiro. E esse não é nem o maior milagre que acontece nesse capítulo. O próximo milagre que acontece, uma mulher morre. O nome dela é Tabita, que também é falado na língua deles, em hebraico, como Dorcas. Ela é uma mulher piedosa. Enéas provavelmente era o irmão nosso. Nós sabemos disso porque Pedro foi visitar os santos. E não era o Santos Futebol Clube, né? E ele também não foi visitar os santos que nunca pecaram. Não é essa a ideia. Santos, na palavra de Deus, é o povo separado. Ele foi visitar a igreja do Senhor Jesus. E aí encontra Enéas. Então Enéas devia ser um servo do Deus vivo. Mas agora ele visita Dorcas, que está morta. E nesse momento ele ora, só para mostrar para nós que não tem receita de bolo. Se você fizer de um jeito, vai dar certo. Mesmo parágrafo, um momento Pedro não ora, o outro momento ele ora. Por quê? Porque não está em Pedro a cura. Assim como não está na igreja a salvação. Assim como não estão nos líderes, por maiores, melhores que eles possam ser. A salvação só está em Jesus Cristo de Nazaré. Só nele. A cura, a transformação, a libertação dos nossos dramas, dos nossos vícios, das prisões que nós entramos, dos nossos pecados que nos acorrentam, não está em nós sermos libertos deles. Está em Jesus de Nazaré. Algumas vezes Ele vai trazer uma plena convicção e a gente vai só levantar as mãos para cima e falar: eu me entrego, é isso, Senhor. Outras vezes nós vamos ter que nos ajoelhar e nos dedicar a Deus, aguardar até que Ele mostre a sua vontade. Mas não importa qual for a maneira, é nele que está a resposta. Não em nós, não na igreja,
não em qualquer pessoa, em Jesus de Nazaré. Há mais a ser dito nesse texto, mas eu queria terminar com essa ironia que esse texto encerra aqui para nós. O último versículo diz que Pedro fica na casa de Simão o curtidor. Eu acho que o Lucas nessa hora deve ter parado de escrever e dado uma risadinha de canto de boca. Eu quero ver agora se eles vão pegar o que está acontecendo. Próximo capítulo, capítulo 10, Pedro tem uma visão. E ele vê na visão descendo um lençol com carnes ou animais que são impuros para o judeu comer. E aí, através dessa visão, porque Deus fala na visão, mata e come, Deus está mostrando para Pedro, não considere impuro aquilo que Deus considera puro. Mas ele, no capítulo 9, está na casa de uma pessoa impura. Simão, o curtidor, ou Simão, aquele que trabalhava com couro de animais, exercia uma profissão que o judeu não poderia exercer. E se Pedro estava tão preocupado assim em realizar a lei, ele não podia estar na casa desse homem. Meus irmãos, quantas vezes não acontece coisa semelhante com a gente? Ou você talvez ainda que não conhece a Cristo Jesus. Nos fechamos para coisas claras que Deus está mostrando para nós, mesmo depois de termos mostrado com a nossa vida que nós estamos fazendo o contrário do que Ele quer para nós. Simão se fecha para aquilo que Deus vai trazer ele depois para fazer. Como? Abraçando exatamente as mesmas coisas que ele condena. Antes de encontrarmos a Cristo Jesus, todo tipo de incoerência se instala em nossas vidas. Incoerências de lógica, incoerências emocionais, tradições que nós abraçamos, todo tipo de incoerência. Mesmo depois que nós encontramos a Cristo Jesus, muitas vezes as incoerências ainda estão dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. E me parece nesse texto que Deus está mostrando bem claro para Pedro. Esse mesmo Pedro que tem convicção que o poder de Deus vai agir. Há coisas ainda a serem mudadas na sua vida. Há coisas ainda a serem transformadas na sua história. Quais são as coisas que têm que ser transformadas na sua vida? Quais são as incoerências que você ainda abraça no seu estilo de vida? Deus abre hoje a porta para todos nós, a oportunidade, para todos nós olharmos para Ele e falarmos: Senhor, assim como Paulo, eu quero ser encontrado pelo poder da Tua graça, pelo olhar de Cristo Jesus. Assim como Enéas, eu quero ser curado. Assim como Dorcas, eu quero ser trazido à vida de novo. Assim, ó Pai, como esses homens e mulheres que viram o Evangelho ser pregado com poder, com milagres e maravilhas, eu quero que a minha vida seja dessa forma cultivada também em Ti.